Olá, o meu nome é Patrícia Martins de Souza e vou falar-vos sobre a muscarina. Irei começar por fazer uma pequena abordagem histórica, de seguida falarei sobre a farmacocinética e farmacodinâmica desta toxina, passando depois para a sintomatologia, diagnóstico e tratamento da intoxicação muscarínica, terminando com uma pequena conclusão e perspectivas futuras desta temática. A muscarina é então um alcaloide natural, presente em várias espécies de fungos, principalmente dos géneros Clitoside e Inoside, que corresponde ao cogumelo que vemos na imagem. Esta toxina foi isolada no século XIX, a partir da espécie Amanita muscaria, de onde vem o seu nome. Mais tarde percebeu-se que a quantidade de muscarina presente nesta espécie é muito pouco significativa e que se encontra em muito maior quantidade noutras espécies, como as que referi anteriormente. Estes fungos estão presentes um pouco por todo o mundo e, como podem ver pela imagem, são cogumelos que podem ser facilmente confundidos com cogumelos comestíveis, pela sua coloração esbranquiçada e acastanhada, propiciando a ocorrência de possíveis intoxicações muscarínicas pela sua ingestão. Este alcaloide é um agonista não seletivo dos receptores muscarínicos da acetilcolina, ativando assim o sistema nervoso parasimpático. Foi tido durante anos como ativador fisiológico destes receptores, até ao isolamento da acetilcolina, daí o nome receptores muscarínicos. É uma toxina resistente a processos de cozedura e ao pH gástrico humano e não é clivada pela acetilcolinesterase, fazendo com que os seus efeitos durem mais tempo. Atua principalmente no sistema nervoso periférico, já que não passa a barreira hematoencefálica devido ao seu grupo amina carregado positivamente. Este grupo também justifica a baixa biodisponibilidade da muscarina. Não há até ao momento evidência suficiente sobre o modo de excreção desta toxina, mas pensa-se que a via renal poderá ser a mais relevante. Na imagem vemos a estrutura química da muscarina. A intoxicação por muscarina é muito pouco frequente e não há muitos registros destes casos na literatura, mas são maioritariamente acidentais, pela ingestão de cogumelos dos géneros Inoside e Clitoside, que, como já referi, são muito semelhantes a cogumelos comestíveis e, portanto, estes doentes ingerem-nos sem terem noção dos seus potenciais perigos. Cerca de 15 minutos a 2 horas depois da ingestão, começam os sintomas, com náuseas, hipermotilidade gastrointestinal, com vômitos e diarreia, cialorreia, lacrimejo, hipotensão, miose, entre outros, portanto, um quadro típico de intensa ativação parasimpática. Em casos mais graves, muito raros, pode ocorrer perda de consciência, coma e morte, principalmente por choque circulatório. Depois de identificarmos os sintomas, é importante fazer o diagnóstico baseado nestes 3 pilares: a identificação do cogumelo ingerido, se possível, o período de latência dos sintomas e os testes laboratoriais, nomeadamente a detecção da muscarina na urina e o estudo micológico dos resíduos do cogumelo ou dos seus esporos, tendo em conta que estes testes não estão disponíveis na maioria dos centros hospitalares. Portanto, é maioritariamente um diagnóstico clínico e por isso é com base na história e na observação do doente que podemos chegar à causa e instituir rapidamente um tratamento dirigido. Depois de feito o diagnóstico, o tratamento assenta na administração de fluidos intravenosos, para repor a perda de fluidos pelos vômitos, diarreia, etc., os antieméticos, a lavagem gástrica e a administração de carvão ativado também poderão ser utilizados em certos casos, e por último, um ponto fulcral do tratamento, a atropina intravenosa, que é um antagonista dos receptores muscarínicos e que, portanto, vai contrabalançar os efeitos da muscarina, inibindo o sistema nervoso parasimpático. Para concluir, gostaria de realçar a importância do reconhecimento dos sintomas da intoxicação por muscarina e da compreensão do seu mecanismo de ação para um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz. Por outro lado, é também de referir a necessidade de incentivar a investigação neste âmbito, nomeadamente para o desenvolvimento de melhores métodos de diagnóstico, para a detecção da toxina noutras matrizes biológicas, nomeadamente no sangue, que ainda não estão disponíveis neste momento e que poderão contribuir no futuro para uma melhoria na abordagem destes doentes. Por último, deixo aqui algumas referências utilizadas e muito obrigada pela atenção.